Muito bom dia, queridos, a paz do Senhor, que Deus esteja abençoando a todos nesta manhã de sexta-feira. Não é dia nublado, ah, os prognósticos são que não tem chuva, né? Mas o tempo pertence ao Senhor, Ele é que sabe. Irmãos, nessa sexta-feira eu quero compartilhar com você um texto que tocou muito no meu coração. Às vezes a gente está passando por certas situações, não é, com enfermidades físicas, e aqui nós vamos falar num texto sobre enfermidades físicas, mas muitas vezes estamos passando por enfermidades espirituais que vêm do mesmo encontro com a fala que nós queremos trazer. Aqui um texto no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 21, não é, ao 39, nos traz uma história, ao 43, nos traz uma história de duplo milagre que o Senhor realizou, mas eu quero falar mais sobre que é a partir do versículo 24. Diz o texto, não é? E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo o que tinha e nada lhe aproveitando. Nada aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar, preste bem atenção, irmãos, ouvindo falar de Jesus, veio detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Esse texto me chamou a atenção, irmãos. Aqui essa cura está dentre um outro milagre, que é a filha de Jairo, porque este momento não estava reservado para esta mulher, esta cura. O momento do milagre estava reservado para Jairo, que estava com a sua filha, não é, com uma enfermidade, e a enfermidade era de morte. E nesta caminhada, que ele vai indo com Jairo para a casa de Jairo, para socorrê-lo, acontece este fato. Esta mulher, ouvindo falar de Jesus, decidiu arriscar. Vejam só. Ela ouviu falar de Jesus, ela não esteve, ela não andava e ela nunca tinha visto Jesus. Esta fé, irmãos, é que me faz pensar muito. Muitos estão andando com Jesus. Muitos estão indo ao templo, mas seguindo Jesus? É esta a pergunta desse tema. Está seguindo a Jesus? Andar com Jesus e seguir Jesus, irmãos,
faz a diferença. Esta mulher não andava com Jesus. Esta mulher não conhecia Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Tem muita gente, irmãos, que não alcança os milagres. Não é por falta de andar com Jesus. É exatamente por falta de fé. Não exercita sua fé como tem que ser. Esta mulher nos dá um exemplo disso. O texto, irmãos, nos fala, não é? E declara ali para nós essa conversa entre ela e Jesus agora, no meio de uma grande multidão. E Jesus responde para ela, diz, vai, a tua fé te curou, a tua fé te sarou. Porque ela falou o quê? A verdade. O texto diz que ela declarou a verdade ao Senhor. E aí fica o questionamento para nós. Muitas vezes nós não temos recebido os nossos milagres porque falta a verdade. Falta a verdade para com Jesus. E Jesus conhece isso. E Jesus conhece o nosso coração. E dentro desse texto, que ela não conhecia Jesus, ela arriscou tudo. Mas ela tinha no seu coração uma verdade. Eu vou chegar perto dele. E eu sei que se eu tocar na orla das vestes... Sabe o que é a orla das vestes, irmãos? A parte de baixo a parte final das vestes. Se eu apenas tocar na orla, ela nem queria tocar na veste, não queria tocar em Jesus. Ela pensou, se eu apenas tocar na orla, irmãos, é um toquezinho na parte de baixo das vestes. Ou seja, vamos olhar para a nossa calça lá na barra das calças, na orla da nossa roupa. Ela pensou isso, se eu apenas tocar na orla das vestes, eu vou ser curada. Ela tinha uma verdade, irmãos, uma expectativa e uma fé naquilo que ela ouviu falar de Jesus. E aí, irmãos, me trouxe a pensar muito nesta manhã. Há momentos, irmãos, que a nossa luta parece durar muito tempo. E essa mulher gastou, a Bíblia está falando que ela despendeu tudo que ela tinha com a medicina e nada acontecia e isso cada vez vinha piorando mais. Nesse texto, irmãos, a Bíblia está nos apresentando uma mulher, irmãos, que sofria 12 anos. Com uma hemorragia, irmãos, de muito tempo. 12 anos sangrando, 12 anos, irmãos, perdendo vida. 12 anos buscando uma solução, 12 anos, irmãos, convivendo com uma dor que ninguém conseguia resolver. No livro de Marcos, irmãos, nesse capítulo, no versículo 26, ela diz que havia, sofrido muito nas mãos dos médicos e gasto tudo o que ela tinha. Em vez de melhorar, ela estava indo a pior, estava piorando. Talvez, nesta manhã, alguém precise ouvir esta mensagem, esta meditação, esse devocional, e mudar o conceito e mudar, irmãos, a expectativa de chegar no Senhor Jesus. Talvez esteja faltando verdade em nós, naquilo que nós estamos nos pronunciando ao Senhor Jesus, talvez esteja faltando fé em nós para que o milagre não aconteça. Talvez, nós estejamos no controle da história da nossa vida e não passamos ainda o controle da nossa história ao Senhor. E aí falta uma verdade, entregar a nossa vida ou não ao Senhor. Talvez alguém esteja vivendo, algo parecido nesta manhã. Você já tentou tudo, já procurou ajuda, já orou, já esperou, e talvez esteja pensando até quando?
E o texto nos revela. Jesus parou e disse, saiu virtude de mim. E os discípulos olham para ele e dizem, mas Senhor, nós estamos numa multidão, todo mundo te aperta. Ele disse, não, eu senti que saiu algo, saiu virtude de mim. E para, e aquela mulher ficou assustada. Irmãos, talvez você já tenha tentado tudo quanto essa mulher fez. Talvez você já tenha procurado ajuda em todos os lugares, como esta mulher fez. Talvez, irmãos, você já tenha orado como esta mulher já fez. Porque essa mulher era uma religiosa. Talvez você esteja criando uma expectativa em algo que não vai acontecer e que não vai acontecer essa cura, essa libertação, enfim, isso que você está passando, porque o texto nos revela. E aí nós vamos ficar pensando, até quando, Senhor? Até quando o texto vai revelar para nós? Jesus parou e a mulher olhou para ele e o texto disse que ela lhe revelou tudo. Ela lhe revelou tudo. Ela falou para o Senhor tudo. Ela lhe revelou a verdade, o texto está dizendo. E aí, irmãos, que eu me deparo. Não sendo repetitivo, mas aí que eu me deparo com a nossa verdade. Essa mulher declarou a sua verdade ao Senhor. E o Senhor olhando o coração e escutando as suas palavras. E, irmão, quero te dizer uma coisa. As nossas palavras podem convencer tudo que estão na nossa volta, mas não convencem ao Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Irmãos, Ele conhece tudo. E Ele lê a nossa mente, lê o nosso coração. Nesse momento que Jesus está falando com ela, Jesus está escutando as suas palavras e está fazendo a leitura do seu coração. E aí é onde tem um entrave, acontece um entrave nas nossas vidas. A cura não acontece, a libertação não acontece e os milagres não chegam. Porque falta a verdade ao Senhor. Irmãos, esta mulher ouviu falar de Jesus. No versículo 27, irmãos, ela diz que quando ouviu falar de Jesus, ela foi até ele no meio de uma multidão, correndo risco de morte. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa esse texto me fala. Ela arriscou tudo. Ela arriscou a sua vida. A dor dela não impediu ela de correr na direção do Senhor. A dor daquela mulher não impediu ela de caminhar na direção do Senhor. Muitas vezes nós não temos recebido os nossos milagres, sabe por quê, irmãos? Por preguiça. Não é, ó. É verdade. Mas preguiça, irmãos. Esta mulher está nos dando uma lição aqui, irmãos, de fé e de coragem. Não temos conquistado os nossos milagres porque falta em nós verdade, falta em nós, irmãos, nós rompermos as barreiras da preguiça, as barreiras da vontade de buscar o Senhor, de ir ao encontro do Senhor. Nós ficamos acomodados em cima de uma cama, fechado dentro de um quarto ou dentro de casa. E não vamos procurar o Senhor. Estamos falando isso diariamente, irmãos. Nós estamos nos reunindo na quinta-feira. Estamos nos reunindo no domingo. Estamos nos reunindo, irmãos, no sábado na congregação da Clemente. Estamos nos reunindo quarta-feira lá no Alto das Canas. Estamos nos reunindo, irmãos, terça-feira às 15 horas aqui na Clemente em oração. Estamos nos reunindo 15 horas lá no templo para a oração. E não temos conquistado os milagres e aí ficamos reclamando da avó, ficamos reclamando do pastor, ficamos reclamando da igreja e falando até coisas maldosas.
Mas está faltando a verdade é em nós, não é nos outros. Nós estamos fazendo o que temos que fazer. Jesus estava fazendo o que tinha que fazer, caminhando. Nós estamos caminhando como Jesus está caminhando. Nós estamos anunciando este Jesus que cura, esse Jesus que liberta. Não é nós que vamos fazer, é Ele que vai fazer, e o texto está trazendo para nós essa verdade. Quem curou ela foi Jesus. E a Bíblia nos diz, não é que o Senhor Jesus nos deu esta autoridade para impor as mãos sobre os enfermos, e os enfermos vão ser curados. Não é o que o texto diz? É, o texto diz. Nós vamos orar e impor as mãos e ungir com óleo, e o enfermo vai ficar curado. Estamos caminhando. Estamos falando, pregando. E a falha está em nós? A falha está em Jesus? Não está em Jesus e nem nós que estamos orando, né? Você viu, irmãos, como nós temos que pensar muito sobre isso? Esse texto nos ensina muito. Esse texto, irmãos, nos traz uma verdade muito grande. A dor não impediu aquela mulher de caminhar na direção de Jesus. Por isso, a tua dor não pode te impedir de tu caminhar, de estar orando, buscando ao Senhor, juntamente conosco. A dor dessa mulher não impediu, irmãos, ela de se aproximar do Senhor. E ela corria risco de morte. Ela disse: se tão somente eu tocar no seu manto, na orla do seu manto, eu ficarei curada. Glória a Deus. Irmãos, ela não sabia como Jesus faria. Ela simplesmente sabia quem era Jesus porque ouviu falar de Jesus. E quando ela tocou no manto, imediatamente o fluxo de sangue parou, estancou. O texto está nos falando. Mas Jesus não queria apenas curar o corpo daquela mulher, ele queria encontrá-la, porque ele sabia que havia saído virtude. E ele perguntou: quem tocou em meu manto? E aquela mulher se apresentou tremendo. E Jesus respondeu: filha, a sua fé a curou. Quando Jesus enxergar ele visualizar esta verdade em nosso coração, esta verdade em nossos pensamentos, quando Jesus ouviu ela falar, ela se pronunciar, Jesus escutou e fez a leitura do seu coração. Jesus disse para ela: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Observe, irmãos, nesse texto, Jesus não queria somente curar ela, mas ele chamou ela de filha. E Jesus, irmãos, não quer apenas te curar. Jesus não quer apenas resolver o teu problema de enfermidade. Porque muitos vêm, recebem a bênção, a cura e somem. Desaparecem. Muitos recebem a libertação e desaparecem. Muitos recebem, irmãos, as bênçãos do Senhor e desaparecem. Sabe o que é isso, irmãos? Falta a verdade no coração. E muitas vezes nós não vamos alcançar mais, talvez, eu estou falando talvez, não vamos alcançar mais, porque nós não vamos conseguir manter esta verdade diante do Senhor. Aquela mulher, irmãos, chegou carregando 12 anos de sofrimento, mas saiu, irmãos, sabendo que era filha e que agora estava curada. E aqui, irmãos, reside essa palavra para mim e para você, hoje. Não permita que o tempo, que a tua dor, determine o tamanho da tua fé para vir na direção do Senhor. Talvez você esteja hoje enfrentando uma situação semelhante a essa. Meses orando, meses chorando, meses buscando e não aconteceu nada. Meses
buscando soluções em outros lugares e não aconteceu nada, gastando tudo o que tem e não aconteceu nada. Irmãos, ei, talvez você esteja nessa situação a menos, semelhante hoje. Não deixe a preguiça de buscar e não deixe de falar a verdade para o Senhor, porque Ele ouve as tuas palavras, mas Ele lê o teu coração. Não esqueça disso. Você pode falar palavras de maravilhas para mim e para a avó. Para nós está tudo bem. Não é, avó? É verdade. Está tudo bem. Para Deus, né? Está tudo bem. Para Deus é... Pode falar coisas maravilhosas. Sim. Para mim está tudo bem, né, avó? Mas vamos ver como é que está com Deus, né? Mas e o coração, avó? Coração, a mente, a fé. E o coração está falando a verdade, irmãos? Talvez você esteja enfrentando uma situação dessas hoje. E você precise falar a verdade ao Senhor. Saiba que o Senhor conhece tudo aquilo que você está carregando por dentro. Jesus continua sendo Jesus. A multidão estava apertando Jesus, mas somente não é aquela mulher se aproximou dele com fé. Muita gente tocou, vó, em Jesus, apertava Jesus. Mas ela foi com a fé. Mas o que chamou a atenção de Jesus? Foi a fé dela. A fé daquela mulher. Aquilo impactou Jesus. Aquela foi a leitura de Jesus. Alguém chegou com muita fé e alguém me tocou com fé. Está compreendendo, irmãos? A multidão estava apertando Jesus, mas somente aquela mulher chegou com fé em Jesus. Hoje não fique apenas olhando Jesus passar, viu, irmãos? Não fique somente olhando Jesus passar. É verdade. Aproxime-se com verdade. Ore com verdade. Fale com verdade. Externe isso com verdade. Clame ao Senhor. Confie nele e toque nele com fé. Glória a Deus. Porque o mesmo Cristo que encontrou aquela mulher continua encontrando pessoas hoje feridas, caídas, destruídas. E nesta condição dessa mulher, indo de mal a pior. Irmãos, continue em busca desse Jesus. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja desesperançado. A sua luta pode ter 10 anos, 12 anos, mas Jesus nunca chega atrasado. Que o Senhor nosso Deus possa, nesta manhã, ter mexido de fato com você. Essa palavra, de fato, possa ter encontro com a tua história. Glória a Deus. E saiba que se este vídeo, este áudio, chegar até você, é porque Jesus está querendo te chamar de filha, de filho. E nós queremos te chamar de irmãos. Glória a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Eu sinto a tua dor. Irmãos, sinto a tua dor. Nós queremos te chamar de família, filhos daquele que cura, que liberta e que sara. Irmãos, nesta manhã, não procure sua bênção sem a verdade. Não procure o milagre sem a verdade. Primeiro, venha com a verdade e o milagre vai acontecer. Porque essa mulher chegou com a verdade, essa mulher chegou com fé e o milagre aconteceu. Na hora, quando ela tocou, vó. Ela tocou na hora, vó. E o sangue estancou, desapareceu. Que Deus te abençoe. Você tenha uma sexta-feira abençoada e um final abençoado. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque essa história fala muito, né, vó? Fala muito. Fala muito. Aconchegante. Ela fala muito. Tá bem, meus queridos? Que possa ter te ajudado.
e que nós aqui possamos, não ser vasos, ferramentas nas mãos do Senhor para poder chegar a você esta fala. Que o Papai do Céu te abençoe. Um final de semana abençoado. Amanhã temos a nossa viagem, vai correr tudo bem, porque lá eu tenho certeza que milagres também vai acontecer. Chegue com verdade e busque, eu tenho certeza que vai acontecer. Beijo no teu coração, um bom dia em nome de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Que essa meditação chegue, né, na tua vida, no teu coração, na tua mente, e que você mude, né, de história na tua vida, com Deus, com Jesus. Você pode ver aqui que nós temos entre 4 paredes, eu e o pastor, todos os dias aqui meditando e mandando esse áudio para todos os territórios por aí. Nós não temos no altar se aparecendo, nós estamos aqui só olhando para Deus. Amém. Só Deus entregando esse recado para vocês. Deus seja louvado. Que Deus seja louvado por essa palavra maravilhosa. E Deus seja louvado aí para a tua vida, que vai escutar e vai guardar esta palavra no seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou fazer uma breve oração, porque a palavra já foi aconchegante demais, né? Precisou desse tempo da palavra, porque é uma palavra muito abençoada, né? Uma palavra de poder mesmo. De cura, de libertação. De cura e de libertação. Em nome de Jesus. Então nós vamos fazer. Amanhã não temos culto aqui na São Clemente. Eu vou ter esse avisinho breve. Não temos culto na São Clemente, porque nós vamos estar indo para Livramento, como o pastor citou aí, né? E vai ficar as obreiras aqui também, a irmã Simone, as missionárias Karine. Mas elas resolveram também não fazer, porque a metade do pessoal que congrega aqui vão ir também nessa viagem. Amém. Então vamos deixar para o dia 21, sábado que vem. Amém. Que nós temos aqui reunido em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, cheguemos na Tua presença, meu Deus, neste momento, orando a Ti, agradecendo, Pai, por essa meditação, por esta palavra maravilhosa, meu Deus. Com certeza, Pai, muitos corações vão ser convertidos através, meu Pai Santo, desta palavra. Muitas pessoas que estão passando por enfermidade, já andaram por todos os médicos, mas faltou o médico dos médicos. Que ainda você não soube procurar o médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Então a palavra ensinou, a palavra chegou aí com todo o poder, com toda a fé. Meu Deus, que você seja essa pessoa que já recorreu a todos os médicos, mas agora faltou o médico dos médicos. Vá para Jesus, entrega a sua vida para Jesus, como aquela mulher entregou, ela tocou, somente se eu tocar eu ficarei curado. Foi uma fé tremenda, uma fé sobrenatural. Que você tenha esta fé também desta mulher que foi curada. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Se você está passando por enfermidade, por luta na sua casa, na sua família, que seja repreendida agora neste momento da oração, que caia por terra, meu Deus, esta muralha, caia por terra, meu Senhor Jesus amado, esta perturbação que está acontecendo aí na sua casa, aí na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, todos os espíritos perturbadores que andam, meu Deus amado, através, Pai Santo, arrodeando a tua vida, arrodeando a tua casa. Meu Deus, em nome de Jesus. Pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus, que você tome posse da palavra e tome posse primeiramente da oração também, meu Deus. Em nome de Jesus, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Nós oramos lá pela família da irmã Leila, meu Pai, que teve uma perca na família, que Deus abençoe esta família, Deus restaure, meu Senhor Jesus amado, que Deus, Pai, restaure, meu Deus, abençoe, Pai, essas vidas, meu Deus, que supra com a palavra de Deus a falta, Pai, a saudade. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos pela irmã Leide e por toda a família dela. Em nome de Jesus e pelo poder do nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos para honras e glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Mas que Deus te abençoe mesmo, não é, Val? Que Deus abençoe. Mas que Deus te abençoe mesmo. Essa palavra foi uma palavra de fé e de poder. E que você seja essa pessoa tomando posse. Curado. Vá no médico dos médicos. Em nome de Jesus. Beijo no coração. Um bom final de semana. Até mais. Em nome de Jesus.